E como reagem a essa situação? Como essas burguesias nacionais de países como Brasil, Argentina, reagem a essa situação, essa nova etapa do imperialismo? Nós identificamos basicamente três formas de reação, ou três setores, né? Ou três políticas dessas burguesias na conjuntura atual. Primeiro, nós temos um setor, né, que é encabeçado por o Javier Milei, da Argentina, o Bukele, de El Salvador, Bolsonaro, no Brasil, o novo presidente eleito, né, o Cast, no Chile. Esses governos latino-americanos que Trump reuniu recentemente e colocou o nome de Escudo das Américas. Esse setor burguês, ele tem uma política de submissão completa ao imperialismo dos Estados Unidos. Né? Ou seja, não tem nenhum pudor em simplesmente dizer que é necessário, sim, que esses países sejam submetidos a uma recolonização imperialista. E esse é o projeto explícito de Milei e todos eles diante dessa nova etapa do imperialismo. Há um segundo setor que nós identificamos com setores burgueses que têm uma política de tentar manter o status, né, anterior, que vigorou do pós-Segunda Guerra até recentemente, de uma relativa coexistência pacífica com o imperialismo, não? Apoiada pela ONU, né, na ONU, no direito internacional, na soberania nacional, todo esse discurso, né? Esses setores burgueses que nós chamamos de democráticos, entre aspas, estão numa profunda crise diante da nova etapa imperialista. É o caso do PSDB no Brasil, é o caso do peronismo na Argentina, né? E esses setores burgueses, eles sobrevivem politicamente, principalmente devido ao apoio que recebem de partidos e lideranças reformistas surgidos dentro do movimento da classe trabalhadora, como é o caso, por exemplo, do Lula e do PT no Brasil, do Gustavo Petro e o Pacto Histórico na Colômbia, da burocracia peronista e do kirchnerismo na Argentina, o movimento Morena e a Cláudia Sheinbaum no México, né? Esses setores que praticam uma política de colaboração de classes naquilo que nós chamamos, né, junto com Trotsky, das frentes populares. Esses setores burgueses que ainda buscam se apoiar na ONU e no direito internacional para buscar garantir uma suposta soberania nacional frente aos ataques do imperialismo. E há setores burgueses, um terceiro, digamos assim, setor que nós identificamos, que são setores burgueses que se desenvolveram a partir de processos revolucionários que se enfrentaram com o imperialismo no passado, né? E esses setores mantêm até hoje conflitos com o imperialismo. É o caso da burguesia bolivariana na Venezuela, a burguesia que controla o regime islâmico no Irã, e a casta burocrática do Partido Comunista que dirige a restauração do capitalismo em Cuba. As guerras promovidas por Trump estão concentradas justamente nesse momento contra esses setores, esse setor das burguesias nacionais em todo o mundo. Né?
Vamos analisar como tem se dado, do ponto de vista de classe, né? As guerras, né, que têm ocorrido no último período. Vamos começar pela guerra na faixa de Gaza, né? O Holocausto promovido por Israel, que já matou entre 60 a 200 mil pessoas na faixa de Gaza, destruiu completamente o território, a infraestrutura. Israel contou com 2 aliados decisivos para essa guerra, né? A burguesia dos países imperialistas, né? A Europa Ocidental e o Japão, que apoiaram diretamente, militarmente, o genocídio, e as burguesias árabes, que são sócias menores do imperialismo e do sionismo no Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Egito, a Jordânia, o Líbano, né? As burguesias desses países. Apenas o Irã e os movimentos islâmicos que sustentados pelo Irã na região, se enfrentaram de forma armada contra Israel. A guerra contra o Irã. O regime dos ayatolás, a República Islâmica, ela expressa o domínio de um setor da burguesia iraniana que subiu ao poder com a Revolução Iraniana de 1979, né? Que foi uma revolução popular que derrubou a monarquia, que era aliada e subordinada aos Estados Unidos, e expulsou as grandes petroleiras estadunidenses do Irã, e que passou a controlar a principal riqueza do país, o petróleo, né? A Revolução Iraniana deu impulso à formação de movimentos burgueses e pequeno-burgueses nacionalistas islâmicos em todo o Oriente Médio. E essa burguesia que hoje controla o Estado iraniano, para garantir os seus interesses, né, ela apoia vários desses movimentos, como é o caso do Hamas na Palestina, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as milícias, algumas milícias no Iraque. Os ayatolás impõem uma ditadura religiosa sangrenta no Irã para garantir o seu domínio de classe. E várias revoltas populares foram massacradas nos últimos anos, a última delas agora, no final de 2025, início de 2026, com milhares de mortos, né? Fala-se entre 6 mil a 30 mil mortos, né? Diante de uma repressão sangrenta promovida pelo regime dos ayatolás. Por certo, Trump subestimou a capacidade de resistência das Forças Armadas iranianas na guerra que está em curso. Mas, apesar disso, nós consideramos que um regime que reprime o próprio povo, como é o caso do regime iraniano, ele é incapaz de garantir uma resistência vitoriosa contra o imperialismo. A guerra na Venezuela, ela mostrou a capitulação vergonhosa do chavismo, né? Da boliburguesia chavista, e os setores mais próximos dos Estados Unidos assumiram o poder com Delcy Rodrigues e passaram a adotar uma política de completa submissão colonial aos Estados Unidos. Resumindo, nós acreditamos que nenhum setor dessas burguesias nacionais pode deter a máquina de guerra imperialista. E isso se manifesta, sobretudo, na impotência política da política de colaboração de classes promovida pela Frente Popular. Lula, Petro, Kirchner, Sheinbaum, que se limitam a declarações diplomáticas buscando
de uma forma avergonhada, se submeter aos ditames de Trump. Em nossa opinião, apenas o proletariado, a classe trabalhadora, arrastando atrás de si os setores progressistas da pequena burguesia e da classe média, é capaz de enfrentar e derrotar o imperialismo. Essa caracterização nós a trazemos de nossa formação marxista, desde Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Moreno, e ela também é avalizada por toda a experiência histórica das revoluções e da luta de classe. E ela é comprovada hoje também pelas mobilizações do proletariado que enfrentam o imperialismo e o sionismo na atual etapa imperialista. E nós vamos citar dois grandes exemplos que nós consideramos os maiores exemplos neste momento, que mostram a capacidade e a força do proletariado para enfrentar a máquina de guerra imperialista e sionista. Primeiro exemplo, grande exemplo, foram os movimentos de solidariedade ao povo palestino, né? As enormes manifestações de massas que ocorreram em nível mundial em defesa do povo palestino nos últimos anos. E, sobretudo, as greves gerais, né, e greves de setores da classe trabalhadora que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, na Itália, né, as grandes ocupações dos estudantes universitários das universidades nos Estados Unidos, né, são exemplos de como o proletariado enfrenta, e é a única classe que enfrenta, de fato, as guerras imperialistas e o sionismo. Essas guerras, sobretudo no Oriente Médio, estão causando uma profunda crise econômica e política e preparam grandes levantes de massas contra os regimes burgueses, colaboracionistas do imperialismo e do sionismo na região. Então, esse é o primeiro grande exemplo que nós temos de lutas do proletariado contra o imperialismo e o sionismo. E o segundo grande exemplo vem de dentro do coração do imperialismo, que é os Estados Unidos. As lutas de massas que estão ocorrendo nos Estados Unidos em defesa dos imigrantes, contra o ICE, né? Em particular, as greves gerais ocorridas em Minnesota e outras localidades, mas que mostram a utilização dos métodos de luta da classe trabalhadora no enfrentamento à política fascista de guerra civil contra os imigrantes e a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E agora, o crescimento das manifestações contra Trump e a guerra, convocadas pelo movimento que agora cada vez mais se caracteriza como No Kings, No War, né? Que, apesar de expressarem uma tentativa de controle do Partido Democrata sobre as massas, evidencia que as massas estadunidenses estão na vanguarda do enfrentamento à política de guerra imperialista. Então, essa é a forma que nós vemos, e respondendo à questão, como derrotar a máquina de guerra imperialista e sionista, nós respondemos que a classe trabalhadora, o proletariado, a luta da classe trabalhadora e do proletariado é a única que pode enfrentar e derrotar o imperialismo. E essa é a tarefa que está colocada para nós, enquanto socialistas, enquanto revolucionários,
em todo o mundo.